Olá, a paz do Senhor, graças a Deus sempre, mais uma grande oportunidade, sempre é um privilégio maravilhoso, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, que Deus venha sempre nos conceder a vitória e a resposta, mesmo em tempos de crise, em tempos de situações tão adversas, tão preocupantes que está sobre o mundo. Mas Deus é fiel, Deus é poderoso para poder abençoar e realizar sempre uma obra maravilhosa sobre nós. E quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos, o quanto mais Ele vai nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar. Amém? Olha só o que está em Abraão, aliás, em Gênesis, né, que fala sobre, hoje estamos falando muito sobre Abraão. Gênesis 25. Abraão tomou uma outra mulher e o seu nome era Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joxã, Medã e Midian, Isbaque e Sua. Olha só como Abraão, depois da morte de Sara, ainda gerou muitos filhos, e aí, consequentemente, as gerações viriam de forma seguinte, se multiplicando dia após dia. Então, Deus deu mais a Abraão através da Quetura, mais 6 filhos praticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, aonde o Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas e os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas os filhos das suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 185 anos. Olha só, ele teve um filho com 100 anos e viveu com Isaque ainda mais 85 anos. Isso é algo assim fantástico, é só Deus que pode realmente realizar. Viveu mais 60 anos após a morte de Sara praticamente. E Abraão então morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manrê, no campo de Efron, o filho de Zoar, o Etita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seus filhos, Isaque, e Isaque morava próximo a Beer-la-Roi. E este é o registro dos filhos da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: o Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibiel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes das suas tribos, e os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira do Egito, na direção que quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha só que triste, né? Depois que morre um pai, um clã, como ele começa a ser desfeito com tantas coisas, e enfim. E esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque também era estéril, como assim a Sara era. A Rebeca também veio já com essa situação de esterilidade, e o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos que empurravam dentro dela
pelo que disse: por que está isso acontecendo comigo? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. E ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se o que havia gêmeos em seu ventre. E saiu primeiro, ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamou o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Olha só, com 40 anos, ele orou, ele clamou, ele buscou no Senhor. Deus ouviu a sua oração. Passou-se 20 anos apenas. Isaque, ele nasceu depois de muito tempo, a qual Abraão recebeu a promessa. A mulher estava estéril desde a sua infância, desde quando ela nasceu, estéril. E enfim, a história sempre se repete. Como eu sempre falo, muda só os personagens. Aqui neste momento, apenas o Isaque orou, e assim aconteceu um milagre, e nasceu 2 filhos. Vieram gêmeos, chamado Esaú primeiro, e depois veio o próprio Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, porém, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Ele pediu: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, venda-me por mim a sua primogenitura. Jacó, porém, insistiu: e jure primeiro, porque ele disse: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Mas Jacó deixou claro, insistiu com ele: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensoprado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Até lá em Hebreus fala que ele foi profano a maneira como ele desprezou a bênção que estava sobre a sua vida. E hoje, infelizmente, é o que mais acontece em muitos lugares, em muitos meios, em muitas famílias. Quanto desprezo existe sobre a palavra de Deus, que é a bênção do Senhor sobre nós. Que se hoje todo mundo entendesse o que é realmente louvar, adorar o Senhor com a alma e com o coração, realmente em espírito e em verdade, um coração puro, sincero, um coração que deseja realmente a bênção do Senhor. Porque assim foi o que Jacó praticamente aqui, ele se entregou a fazer aquilo que era para ele ser realmente abençoado, porque desde a promessa que foi feita à própria mãe, que o mais novo iria realmente sobressair o mais velho iria servir o mais novo, e assim realmente aconteceu da forma como assim foi ordenado pela soberania do nosso próprio Deus. Mas olha o quanto realmente as pessoas, elas dão legalidade por aquele momento. A pessoa chegou de um momento, de um cansaço, porque ele estava na caça, chegou faminto, ali estava então Jacó com um prato maravilhoso, um ensopado, um guisado, e naquele momento Esaú disse: o que me serve isso? Eu estou a ponto de morrer, o que me serve essa primogenitura? E é o que muitas pessoas são pegas hoje pelo próprio estômago, porque o seu Deus é o estômago, o seu Deus é o ventre, as suas vontades, os seus desejos. Que me serve tal coisa, não tem a outra? E é onde precisamos sim nos estabelecer numa verdade e jamais nos permitir ser roubados, ser saqueados, porque o diabo, ele é mestre em colocar pratos deliciosos em nossas frentes, em nossos olhos, nossos corações, nossa forma de sentir, de pensar, de viver. E nós precisamos nos estabelecer no Senhor, saber que Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é um Deus leal, real. E quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos,
no Senhor, o quanto mais Ele vai nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar de forma abundante, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o agir do nosso Deus. Ele mesmo disse, Ele operando, ninguém pode impedir, ninguém pode invalidá-lo, e assim foi com Jacó. Ele venceu essa batalha, essa luta, de forma que ele prevaleceu neste momento, porque ele usou sim de uma astúcia, de uma esperteza, mas o seu irmão, como diz a Bíblia, ele desprezou, ele foi profano, como diz a Bíblia lá em Hebreus, ele foi profano, desprezando a sua primogenitura, a sua bênção que estava sobre o filho mais velho. Então não foi apenas a vontade do Senhor que assim prevaleceu, mas porque o homem deu condição a isso, a vontade humana deu condição a isso. Deus tem em mente para nós um propósito maravilhoso, nós temos chamado livre-arbítrio, você tem o direito de escolha, e o diabo ele vai preparar armadilhas, situações, como foi lá no Éden. Eles tinham apenas uma árvore que não poderiam tocar e comer nela, mas ele tinha tantas outras opções, mas aquela parecia que semente, aquela intocável, aquela que não pode ser tocada, aonde as pessoas querem tocar, querem comer, querem desfrutar, e vão ser realmente destruídas por aquilo. Então, nós precisamos estar muito atentos, o que muitas coisas faz as pessoas se arrebentarem, se destruírem, quando estão cansadas, abatidas, como essa situação hoje do próprio Covid. Esse dia mesmo atrás eu vi uma reportagem que mais uma pessoa ela acabou se suicidando, e dá toda a questão por causa da situação atual do mundo, do país, enfim, da própria vida, às vezes econômica e financeira, e assim, mas é o que mais acontece dia após dia, as pessoas se mutilando, se destruindo. Quantas vezes eu vejo isso acontecer de forma literal em muitos lugares, pessoas estão apavoradas, depressivas, oprimidas, com tantas situações, e acabam definindo a sua vida por um momento. Quantas pessoas acabam naquele momento, ela acaba tomando decisões a qual amanhã pode até se arrepender, às vezes é muito tarde. O próprio Esaú, depois que ele foi tomar a bênção do pai, que estava pronto para morrer, quando ele foi tomar uma bênção do pai, o pai disse, olha, o seu irmão veio aqui, já tomou a sua bênção, e o que resta você vai ter que realmente se sujeitar ao que Deus tem para você. Então, assim ele chorou, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Vamos estar lendo esse momento, esse capítulo, a maneira, a forma como ele chorou, buscando a sua bênção. Lá em Hebreus também diz claramente que ele chorou querendo a sua bênção, mas não foi nele encontrar lugar de arrependimento. Então, nós precisamos saber o que queremos de verdade e poder realmente buscar esse Deus. O próprio Saul, quando ele errava, ele pedia perdão, mas não havia um arrependimento. Então, a pessoa pediu perdão, ela até dizer que perdoou ou se perdoou, mas não houver nela realmente um arrependimento total, completo na alma e no coração, não há realmente mudança, não há transformação. Então, nós precisamos saber o que queremos dia após dia e fazer a vontade do nosso próprio Deus, porque Ele é fiel para nos abençoar ainda muito mais. Amém? Que você possa receber essa mensagem, essa palavra, que Deus Ele é poderoso, Ele é fiel para isso e muito mais. Que Deus venha sempre te surpreender, te abençoar e te prosperar de forma abundante, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, Deus nunca vai deixar um fardo maior que você possa carregar. Deus dá sempre o escape. Aí, eu estou morrendo de fome. Não, Deus vai dar você o escape. O maná veio do céu, a água veio da rocha, assim foi no deserto, e Deus será conosco em cada momento, em cada situação, em cada oportunidade de você fazer a diferença. Amém? Ó Deus amado Pai, mais um dia está praticamente quase que finalizando essa quinta-feira, mas eu creio que o Senhor tem o poder de abençoar e consagrar e realizar muito mais sobre nós, porque eu sei que o teu poder, meu Pai, é o único que pode nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Então eu peço essa unção, este poder, essa virtude, para nos honrar, para nos consagrar, para nos abençoar, e que possamos do Senhor receber dia após dia, meu Pai, esse refrigério, essa força, essa unção, este poder, essa virtude para irmos além e vivemos o sobrenatural do Senhor, porque a sua promessa, ela vai se cumprir de forma literal sobre as nossas vidas, se assim dermos ao Senhor as condições necessárias para que o Senhor possa se manifestar e fazer a diferença, meu Pai, sobre a nossa vida. Eu peço a tua bênção e eu dou a minha bênção pelo poder da fé, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.
Que Deus venha sempre ser contigo em tudo que você for fazer, realizar, e que a paz de Deus venha reinar de forma muito especial em sua alma e em seu coração, em nome de Jesus. Amém? Como eu sempre tenho compartilhado agora, a oração do meio-dia, juntamente com a mensagem do dia, né, da leitura bíblica, que você possa então realmente se alimentar, se saciar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. O que precisar, pode contar conosco sempre nas nossas orações, em nome de Jesus.